Boa tarde para todos vocês. Quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar da maravilhosa e preciosa Palavra de Deus. E para tirar uma dúvida de alguns que têm dúvida. E o tema de hoje é pecado comer carne de porco, ou não é pecado comer carne de porco? Antes de falarmos um pouco da palavra de Deus, quero deixar aqui para cada um que ouve a palavra de Deus. Quando Deus falou para o povo, quando o povo estava no Egito, que Deus tirou o povo do Egito e prometeu ao povo uma terra que mana leite e mel, Deus fez uma promessa para o povo. O povo passou por um processo. O povo passou pelo deserto, o povo passou pelo mar, o povo passou por muitas lutas para chegar onde Deus tinha prometido. Mas nem todos chegaram à terra que mana leite e mel. Até o próprio Moisés, que chegou a ver a terra, mas não chegou a entrar na terra. Mas vamos ao que interessa, da parte de Deus. Vamos abrir lá no livro de Levíticos, capítulo 11 e versículo 7, aonde fala o tema deste versículo, que tem como título os animais que se devem comer e os que não devem comer. 11:7 de Levíticos diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundo. Glorificado é o nome de Jesus para todos sempre. Aqui, quando Deus fala na palavra dele, que Deus fala a Moisés e a Arão, para Moisés e Arão falar a quem? Aos filhos de Israel. Deus manda Moisés. Deus falou para Moisés. Estava Moisés e Arão. E Deus mandou eles dizer: fala aos filhos de Israel, dizendo sobre os animais que se devem comer. Deus agora fala para Arão e para Moisés, para eles falarem aos filhos de Israel. Temos que compreender da palavra de Deus para quem Deus falou esse versículo. Era lei? Era. Pela lei era necessário não comer carne de porco, porque era imunda. Só em tocar na carne era imunda. Agora, nós fomos para o Antigo Testamento, aonde, pela lei, não era para comer carne de porco, não era para comer carne de animais que tinham unhas fendidas. Vamos compreender pela palavra de Deus. Vamos agora lá para o livro. Muitos dizem por aí que é pecado comer carne de porco, mas pela Bíblia eu vou provar para você que não é pecado. Escute só a palavra de Deus, o que vai falar com cada um de nós. Você que tem esta dúvida, que acha que é pecado comer carne de porco, vamos lá para o livro de... Vamos estudar um pouco da palavra de Deus, onde nos fala a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 7 e o versículo 18.
se é pecado comer carne de porco, e por que o próprio Jesus tornou todos os alimentos puros. Reflita nesta palavra, que diz assim, a palavra de Deus, 7,18 de Marcos. E ele disse-lhe, assim também vos estáis sem entendimento? É uma pergunta. Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Jesus não falou em algumas, Jesus falou todas as comidas. Se Jesus dissesse, ficando pura algumas comidas, aí nós poderemos entender que algumas eram impuras. Mas o próprio Jesus tornou todos os alimentos puros. Através do poder da oração, como diz a palavra de Deus, em tudo dai graça. Nós podemos tornar os alimentos puros pelo poder da oração. Então, meu amigo, que ouve esta palavra, não é pecado comer carne de porco. Porque pela lei do Antigo Testamento era pecado. Mas agora Jesus Cristo, que é o sacrifício vivo, que se sacrificou por nós, agora ele veio para que pela graça nós vivêssemos, porque ele cumpriu a lei por todos nós. E você que ainda diz que é pecado comer carne de porco, e por que Jesus tornou todos os alimentos puros? Ele não disse alguns, ele disse todos. Ele incluiu a carne de porco no meio também. Então vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Reflita nesta palavra. Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos também nos fala, lá no livro de Atos 9, vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 9. Ou é que seja, capítulo de número 10, perdão, e o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus, 10 e 9. Você que tem sua Bíblia, abra junto comigo. E diz assim: E no dia seguinte, indo ele, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro a um terraço para orar, quando se a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto ele preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atados pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais.
quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigindo uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E seguindo outra vez, lhe disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu que isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro duvidoso entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta segundo pela casa de Simão, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Pedro teve uma visão. E esta visão, na visão ele disse: Senhor, eu não posso comer algo que pela lei se torna impuro. E o Senhor falou para ele: não faças impuro ao que eu torno puro. Responda entre você e Deus. Será se você está fazendo impuro ao que Deus torna puro ou não está? No primeiro versículo do Novo Testamento em que eu li, Jesus tornou todas as comidas puras. Jesus, ele tornou todas as comidas puras. Porque tudo em que der graça comendo será puro aos olhos de Deus. O próprio Jesus. Então, coma e antes de comer, purifique na oração. Agradeça a Deus na oração, purificando, que tornará puro. Pela lei, não podia comer carne de porco. Pela graça, orando e dando graças, podemos comer sim. Que Deus vos abençoe e que esta palavra seja aplicada no teu coração.